não vou te dar esse direito e tá tudo certo. E pronto. Agora me fala uma coisa, e como que você vê, nessa situação toda, como que você vê a falta de educação ambiental? Porque eu acho que o grande problema na nossa cidade é a falta de educação ambiental. Às vezes, eu vejo uma pessoa jogando algo na rua, eu penso, poxa, você vê que a pessoa não está fazendo por mal. É a falta da conscientização, né? Então eu vou lá, pego, mas eu acho que falta isso, né? Claro que falta. O que poderia ser feito e por que não é feito? Primeiro, assim, né? Eu costumo dizer que quando se investe em educação ambiental, né? Geralmente os gestores têm isso como prejuízo. A gente vai gastar tanto com educação ambiental? Não. Você vai estar investindo. Verdade. Porque a nível de futuro, você vai economizar recursos. Porque as pessoas elas vão ter consciência da importância que o meio ambiente tem para ela e para a cidade. Então essa questão da educação ambiental, ela só vai mudar quando a educação ambiental ela for uma prioridade nos governos. Né? Nas nossas escolas. Nas escolas, enfim, por parte da prefeitura isso seja fomentado de fato, né, para as pessoas. Políticas públicas voltadas para isso. Voltadas para a educação ambiental. Porque o que acontece? Né? Nós temos centros de educação ambiental que precisam ser melhor estruturados, que precisam ser mais divulgados assim, para a população, precisam ter centros de educação ambiental também na periferia. A gente percebe que o centro de educação ambiental está muito associado às regiões centrais e tal. Vamos levar centro de educação ambiental para a periferia, né? Para as pessoas conhecerem. Aliás, nos locais que mais necessita. Por quê? Porque é onde ocorrem as enchentes, onde ocorre... são os locais prioritários. Exato. Então, assim, essa questão de distribuição de centros de educação ambiental deve ser priorizado também a questão da parte da periferia, né? Uma outra coisa que pode ser abordada também nesse sentido, doutora Márcia, é que as pessoas elas precisam conhecer mais a região onde elas moram, a cidade onde elas moram, para ter o que até mesmo a Dani chama de sensação de pertencimento. Sim. As pessoas elas devem conhecer para preservar, e a pessoa não conhece. Eu vou dar um exemplo claro para você. Nós moramos numa área de proteção ambiental lá no Cabo Sul. Onde é que existe uma placa informando a população que mora naquela região que ali é uma área de proteção ambiental? Não existe. As pessoas não sabem nem o que é uma área de proteção ambiental, nem o que deve ser feito, muito menos têm consciência a respeito do papel dela, da importância dela para o meio ambiente do lugar que elas vivem. Então, assim, de certo modo, a população ela precisa ser instruída, né? E eu acho que esse papel deve ser feito pelo poder público, que deixa muito a desejar em situação da educação ambiental. E detalhe, né, nós precisamos também de investimento de todas as formas, porque um investimento numa reciclagem, por exemplo, vai gerar o quê? Vai gerar emprego, vai gerar renda para a cidade, né? E a gente fica vendo o que acontece. Eu até me pergunto, e vou aproveitar e vou te perguntar, quais os projetos, porque na minha visão, todas as secretarias têm, se elas existem, elas têm uma finalidade, senão não precisava existir, até porque sai dinheiro dos cofres públicos para pagar toda aquela máquina de pessoas, uma máquina financeira ali dentro, né? Então, o que eu penso? Quais os projetos da Secretaria de Meio Ambiente? Você conhece algum projeto da Secretaria do Meio Ambiente para fazer preservação, para educação ambiental? Olha, a Secretaria de Meio Ambiente, eu posso falar com propriedade que é a secretaria que tem mais técnicos, né? É uma secretaria que tem uma quantidade de técnicos assim capacitados, fiscais também capacitados. O que falta é que eles tenham liberdade para poder atuar. Com relação também à questão da preservação estrutura governamental, eles têm que ter liberdade de atuação e estrutura para poder atuar também. Com relação à questão da preservação ambiental, eles têm softwares de mapeamento, inclusive com imagens aéreas, que dá para mapear onde estão ocorrendo desmatamento na nossa cidade, onde a árvore está sendo suprimida, movimentação de terra e tudo mais. Só que se os fiscais não forem para a rua, e para isso eles precisam de estrutura, não adianta carro, muito. gasolina, né? Eles precisam de uma série de estruturas. Agora, projeto assim, voltado à questão da educação ambiental, né? Sobretudo na periferia, né? Onde a gente vive lá na região do Cabo Sul, as pessoas, eu e as pessoas que moram lá sabem que de fato a gente é carente disso.
Mas, e não é só no Cabo Sul, em todo lugar. Eu moro no Jardim Moreira e a minha casa fica muito próximo da Transguarulhense. Lá tem um córrego, você deve conhecer. Conheço, pode. O mato tá parecendo árvore. Não, eu vou fazer um vídeo, talvez eu faça esse vídeo ainda hoje, né? Era pra eu ter feito ontem, só que eu tive um problema, não deu pra eu ir pra rua. Mas tá parecendo uma árvore, tá parecendo várias árvores assim. O mato tá tomando conta. Tem um rapaz que vem do Cabo Sul cortar o mato ali pra levar pros cavalos. Então você imagina a quantidade de mato que A tem. situação como que tá. E a gente não vê, nós temos uma calçadinha ali, não tem como andar nesse lugar. Por quê? Porque o mato tomou conta. Os ratos, hoje choveu, você via rato andando como se fosse mais rato do que gente. Então, quer dizer, como é que vai ser isso? Tem que ter uma educação ambiental aí. Tem que ter educação ambiental. Tem que ter. Até porque tem pessoas que não passa ninguém do governo para retirar sofá na calçada, não tem caçamba, não tem. A pessoa joga no córrego. Então, existe existe, eu não tiro a culpa da população. Claro. Muitas vezes tem a sua parcela. Todos nós temos a nossa parcela, né? Mas eu acho que se tivesse um pouco mais, se tivesse conscientização, nós não íamos vivenciar isso. Pode ser que eu me engane, né? Mas você, como biólogo, eu acho que tem algumas esferas assim de atuação assim, no poder público, que primeiro o poder público ele tem que oferecer a educação ambiental para a pessoa. Né? A pessoa ela tem que ter acesso a isso, a pessoa tem que entender, tem que conhecer a região que ela mora, tem que entender qual que é a importância disso. Depois, né, se ainda assim a pessoa, mesmo após ter essa questão do acesso à educação ambiental, isso nas escolas municipais, estaduais, enfim, a pessoa insiste em continuar jogando, tem que ter fiscalização. Sabe por quê, doutora Márcia? Ela vai fazer isso e vai continuar fazendo até que ela seja penalizada de alguma forma. De alguma forma. Então a pessoa tem que ser autuada, tem que ser multada, tem que ter alguma política pública, porque o papel que ela está jogando ali está entupindo o bueiro lá na frente e está prejudicando a população como um todo. Inclusive ela. Inclusive ela. Então assim, tem pessoas, e a gente sabe que aqui em Guarulhos recentemente circulou um vídeo, o cara pega, para um carro, joga um cachorro no meio do mato e abandona. Quem mora no Cabo Sul sabe que as ruas são cheias de cachorros abandonados. Então as pessoas não têm consciência nenhuma com relação ao meio ambiente, nem com relação à população que pode ser prejudicada devido a uma atitude irresponsável dela. Eu acho que deve ser isso. Se a pessoa não está agindo da forma que deveria ser, se preocupando com relação a isso, ela deve doer no bolso. Deve doer no bolso. E aí, ou se não tem dinheiro, tem que ter uma outra forma de punição. Uma outra forma de punição. Porque vai trabalhar no meio... Vamos colocar essas pessoas para trabalhar no meio ambiente, para que ela possa valorizar aquilo que ela vive, aquilo que as outras pessoas vivem, porque realmente não dá mais para viver desse jeito. E inclusive, se tivesse isso, eu digo que gera emprego, gera renda, porque tem muita gente que fala em transformar aquele lixo, por exemplo, em adubo. Essa é uma boa ideia. Não é? Claro. Vamos transformar. Tem gente que vive, que tem muito dinheiro e que vive do lixo. Por quê? Não é porque é um lixeiro, porque não, é porque a pessoa sabe transformar o que às vezes o outro não quer, ela transforma em matéria. Pois é. Como que é isso? Não então, na verdade, assim... Geraria renda. Geraria renda, né? O que precisa ser implementado também é a questão da reciclagem. Ela é muito importante e isso deve ser abordado de forma imediata. A gente está tratando aqui a questão de um aterro que deslizou. Deslizou porque tem um volume absurdo de lixo que é depositado todos os dias nesses aterros sanitários, né? Primeiro que a gente tem que pensar assim, enquanto sociedade, não adianta a gente ficar discutindo onde vai se colocar o próximo aterro sanitário, porque daqui a 10 anos vai se discutir de novo onde vai colocar outro, e daqui a 10 anos outro aterro. A gente tem que pensar primeiro em reduzir esse volume de plástico, de lixo, literalmente, que a gente leva para nossa casa. Porque eu costumo dizer que a gente tem mania de adquirir embalagem. A gente paga mais caro pela embalagem. Só para ter a embalagem. Só para ter a embalagem, chega em casa, a gente abre e joga no lixo. Porque, por exemplo, os supermercados, eles também têm uma parcela de culpa com geração essa questão do lixo. Porque tem mortadela lá, por exemplo, de manhã a gente vai comprar pão e compra uma mortadela. Tem a mortadela que você pode fatiar ela ali na hora na máquina. E você olha do lado, tem um monte de mortadela que está numa bandeja com isopor e com plástico ali, né? Então não faz sentido você também levar aquilo ali, né? Se os mercados talvez não ofertassem tanta embalagem, tivessem uma visão mais
assim, reducionista do ponto de vista do plástico Sim. e de tantos outros materiais recicláveis, as pessoas não levariam tanto para casa. E se as pessoas tivessem a consciência, aí entra a questão da educação ambiental, né? Do impacto que esse plástico gera, elas também priorizariam produtos que não tivessem essa embalagem. Por exemplo, uma sacolinha que cai lá, ela demora quanto tempo para desfazer no meio ambiente? Pra se deteriorar. Depende do material. Demora mais de 200 anos, certamente, uma sacola dessa de supermercado que você leva para casa. Todas as sacolas que... inclusive eu tenho um mercado próximo ao meu escritório, todos os dias eu tiro pelo menos umas 4 sacolinhas jogadas na calçada, porque as pessoas jogam por Sai ali do mercado, mesmo, não já chega joga. nem em casa. Já Ele joga. joga a sacola na rua e já abre a embalagem, joga fora também na rua. Exato. Então, assim, é um problema que a gente está vivendo. Vai de forma causar generalizada. enchente. Vai causar enchente e aí a gente discute essa questão dos aterros, né? Então, assim, dentro daquela ideia de qual seria a solução para uma sociedade sustentável. Sustentável. Primeiro a gente precisa reduzir o consumo, né, dessas embalagens, desses materiais que a gente não consegue, de certa forma, reutilizar de maneira fácil, né, e acessível para todo mundo. Depois, a saída seria reutilizar aqueles materiais que a gente consegue, por exemplo, acessar. Por exemplo, a latinha. Você pode separar a latinha na sua casa, porque certamente tem um catador na sua região que tem interesse por esse material. Certo? Sim. Plástico também. E para isso seria interessante se tivesse um fomento de cooperativas de reciclagem para poder trabalhar com essa questão da reciclagem e tudo mais. A última esfera, né, dos 3 R's, que eles chamam de 3 R's, né, é reduzir, reutilizar e depois reciclar, por último. Reduz, reutiliza aquilo que não conseguiu reduzir e por último recicla o que sobra. Pronto. Reciclar é isso, o plástico e tudo mais. Aí você fala, nossa, mas e a matéria orgânica, que é aquela comida, aquela coisa que sobra, o que eu vou fazer com aquilo? Se você acessar a internet agora, eu garanto para você que você vai assistir vídeos incríveis de composteiras caseiras que as pessoas fazem com esse material orgânico.